eu primeiro gostaria de agradecer ao meu querido amigo Fernando pelo convite de poder conversar com vocês um pouquinho sobre tributação de investimentos estrangeiros, porque o expert aqui em investimentos, lembrando para vocês, é o Fernando, não sou eu, né? Então, a minha parte seria apenas tratar um pouquinho dos aspectos fiscais, dos aspectos tributários, que é um tema que eu confesso a vocês que eu tenho me dedicado bastante nos últimos anos, e inclusive um tema que é muito rico, né? Que causa muita dúvida, muitas discussões, e da mesma forma é um assunto que me interessou muito a partir do regime português para não residente, né? O regime do residente não habitual de Portugal. A partir disso, eu fiz um trabalho sobre a matéria, que foi objeto de um tema que eu fiz numa pós-graduação, enfim, e a partir daí eu verifiquei realmente, em conversa com o Fernando, como, de fato, esse assunto é importante para as pessoas, né? Então, o objetivo da nossa conversa hoje é, rapidamente, falar um pouquinho sobre a questão dos efeitos tributários dos investimentos que as pessoas físicas, né? Porque a gente tem que também separar a pessoa física da pessoa jurídica, né? Na medida em que nós temos situações diferentes. Então, a gente, para deixar claro como primeiro elemento, é que a nossa conversa hoje é sobre investimento de pessoa física, né? Seja o investimento de pessoa física residente no Brasil ou uma pessoa física que esteja residindo fora do país, né? Fernando, você conseguiu compartilhar o material ou não? Não está aparecendo para mim aqui, não sei por quê. Tu quer que eu compartilhe a tela aqui no Zoom? Gostaria, Tá, então se deixa for comigo, eu vou possível. abrir aqui. Tá, não é possível sim. Só quero ver uma coisa, ó. Eu vou compartilhar. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Tá. Ó, vai aparecer para todo mundo, eu só tenho que ver como é que vai ficar a questão do áudio. Vamos lá. O pessoal já deve estar vendo agora, certo? Exatamente, ótimo, Isso. ótimo. Vamos lá. Então, pessoal, bom, o objetivo do nossa conversa, e eu gosto muito de usar esses termos inbound e outbound, e a nossa amiga que mora na Irlanda talvez conheça já essas expressões, mas justamente porque ele retrata de uma forma mais clara aquilo que a gente gostaria de conversar hoje. E na medida que surjam dúvidas, vocês podem colocar no chat, Fernando, e a gente pode ir respondendo, ou podem levantar a mão, enfim, ou a gente deixa para o final. Enfim, como vocês acharem melhor. Vamos fazer um bate-papo bem informal, sem maiores formalidades, tá? Então, a Perfeito. ideia é a gente conversar um pouquinho sobre tributação inbound, ou seja, aquele investimento feito pela pessoa que não mora, que não reside no Brasil, mas que faz um investimento no Brasil, dentro do Brasil, portanto, um estrangeiro, ou mesmo um brasileiro que não seja residente, que vai investir no Brasil ou que já tem investimentos no Brasil e que depois acaba se mudando para o exterior. Como é que fica tudo isso, né? Isso é algo bastante comum, né? As pessoas cada vez mais, principalmente na área da tecnologia da informação, têm buscado trabalhar fora do país e desenvolver atividades no exterior, mas acaba tendo, digamos assim, uma fonte de renda que era oriunda já do Brasil ou que foi sendo adquirida ao longo do tempo. Então, isso seria uma tributação de investimento inbound, né? Ou seja, tributação realizada de fora para dentro do Brasil, né? E a tributação do investimento outbound, ao contrário, é justamente aquele investimento que é feito pelo brasileiro, quando eu digo brasileiro, não porque os que não moram no Brasil não sejam brasileiros, mas brasileiros residentes no país. Então, os brasileiros residentes no país
que investem no exterior. Quais são os efeitos fiscais, né? E assim, pessoal, obviamente que nós estamos tratando e a tratar, pelo curto espaço de tempo que a gente tem, de uma conversa sobre noções gerais, né? Que não vai entrar em grandes discussões e detalhes, até porque esse assunto que a gente está tratando aqui é tema de pós-graduação, né? Para vocês terem uma ideia. Então, a ideia é uma questão bem introdutória para vocês terem uma base aí de como é que funciona essa questão da tributação do investimento inbound e outbound, ok? Bom, nesse primeiro slide, eu diria que está toda a nossa conversa. O resumo de toda a nossa conversa está aqui nesse slide, porque se vocês compreenderem bem essa questão aqui, fica muito fácil entender todo o restante da nossa conversa, né? E, basicamente, nós temos dois elementos de conexão para que haja tributação em qualquer país, sobretudo no Brasil. Esses dois elementos são residência e a fonte da renda, né? Então, quando a gente fala na residência e na fonte do rendimento, o Brasil pode tributar todo o rendimento que é oferido pelo residente fiscal, assim considerado como tal pela legislação, ou ele pode tributar todo o rendimento que seja pago ou creditado por uma fonte oriunda do Brasil. Quando eu digo uma fonte qualquer, um aluguel, por exemplo, que está sendo pago, um lucro, um dividendo, um rendimento de trabalho, um ganho de capital decorrente de um imóvel localizado no Brasil, né, uma doação, e a gente pode falar um pouquinho sobre a doação depois. Então, isso tudo são, por exemplo, rendimentos que são obtidos de fontes situadas no Brasil e que sejam pagos a pessoas não residentes no Brasil, também serão ou poderão ser tributados. Então, obviamente, pessoal, que nós temos que ter, para que o Brasil possa tributar alguma coisa, alguma conexão com o país. E essa conexão, naturalmente, vai ser ou a residência ou a fonte. Se, por exemplo, a fonte da renda estiver na Itália e a residência for também italiana, o Brasil não tem competência nem legitimidade para tributar. Concorda? Agora, se a fonte do rendimento estiver na Itália e este rendimento é pago para um residente brasileiro, aí entra o Brasil com a possibilidade de tributar a renda do brasileiro, porque é residente fiscal no Brasil. Já vou explicar isso um pouco melhor. Da mesma forma, na segunda coluna aqui do lado, se a residência do italiano for a Itália e a fonte do rendimento, por exemplo, seja a venda de um imóvel localizado no Brasil, o Brasil também terá uma competência para tributar, porque a origem da renda ocorreu no Brasil. Osnido, então, posso fazer uma pergunta? Basicamente, isto aqui que nós temos no slide resume quase todo a nossa conversa. Claro, quem que foi você, Fernando? Fui eu. Te atrapalha se eu fizer perguntas no meio para desenvolver o raciocínio? Não, de forma alguma. Tá, é que você comentou o seguinte, ó. Se a fonte do rendimento for na Itália e a residência for na Itália, aí o Brasil não consegue cobrar imposto. Mas quando tu se refere a essa residência, quer dizer a questão fiscal, a residência fiscal, inclusive, ou a residência física de morar, por exemplo? Perfeitamente, então, Fernando. Boa colocação. Sim, seria uma residência fiscal. E a residência fiscal, nos próximos slides, nós vamos estabelecer quais são os requisitos. Mas, legal, de um modo geral, Fernando, sim, ela tem que ser física, tá? Ela tem que ser física. Então, residência física, fiscal,
no Brasil ou na Itália, ou qualquer outro país, né? E aí a legislação ela determina critérios para que essa residência ocorra. E essa pergunta do Fernando é muito importante porque, por exemplo, para os nossos colegas aqui que moram fora do país, de um modo geral, eles vão ter que verificar na legislação de cada país em que eles estão morando, em cada país que eles estão morando, qual é a regra de fixação de residência fiscal no país, né? Do modo geral, na Europa, na União Europeia, sobretudo, você tem uma regra, os países que integram a União Europeia, de que a residência fiscal ela é adquirida se você permanecer por mais de 183 dias, se eu não me engano, no país, num período de 12 meses, idêntica a nós. Mas cada país tem a sua regra. Os Estados Unidos, por exemplo, tem uma regra que eu não vou me lembrar de cabeça, mas é uma regra bem complexa de cálculo para efeito de determinação da residência. Então, Fernando, por que a gente está falando de residência? Porque a residência, ela eu diria para vocês, o elemento mais importante na questão da tributação internacional. Talvez, se não um dos mais importantes. Porque você não tem como ter duas residências fiscais para efeito de tributação. Quer dizer, ao menos se houver um tratado firmado entre os dois países, que depois também nós vamos falar um pouquinho mais ali para frente. Mas, então, a residência fiscal ela vai determinar, de um modo geral, a possibilidade de um país no qual a pessoa seja residente venha a ser tributado. Tá? Ô, Snildo, eu sei que tá bem no comecinho, mas a Lília perguntou assim, ó, eu estou com residência fiscal nos dois países, posso ter problema? Vamos, Lilian, segura aí o teu questionamento Tá. que a gente responde mais para frente, porque eu acho que é um questionamento também bem importante e que vai ser esclarecido com a Lilian ao longo da nossa conversa, Lilian. Mas, se ficar dúvida, a gente volta com a tua pergunta, tá bom? Pode ser? Muito bem. Bom, eu acho que ficou claro esse slide para todo mundo. Alguém tem alguma dúvida em relação a isso aqui? Porque, de fato, eu quis fazer algo bastante didático para que vocês pudessem compreender que esse slide basicamente resume a nossa conversa. Claro que depois nós vamos entrar em detalhes, mas se a gente tiver a noção, essa noção aqui de residência-fonte, fica muito, muito fácil mesmo para a gente entender esse assunto. E aí a gente traz nos slides seguintes 3 passos que eu coloquei para vocês analisarem como é que vai ser a tributação do investimento de vocês. 3 simples passos, né? E se ninguém tiver algum questionamento, a gente pode começar então pelo primeiro. Primeiro passo, então, como eu falei, a importância de definir onde está a minha residência fiscal. E eu posso ter 2 residências fiscais? Pode acontecer em algum momento, sim, Lilian. Por um breve período de tempo, não por muito tempo, e eu já vou explicar para vocês por quê. Mas, então, eu tenho que, primeiro, identificar, Fernando, se eu sou residente fiscal no Brasil ou se eu sou residente fiscal no exterior. Né? E eu usei aqui a bandeira da Itália pelo fato de que eu tenho também cidadania italiana, né? E parte da minha família mora na Itália. Então, cidadania não tem absolutamente nada a ver com residência, pessoal. Isso é um primeiro aspecto extremamente importante. Eu, Osnildo, tenho cidadania brasileira, tenho cidadania italiana, mas sou residente fiscal no Brasil, seja para efeito da legislação brasileira, seja para efeito da legislação italiana. Porque se fosse eu residente fiscal na Itália e não no Brasil, a situação minha seria completamente diferente do ponto de vista fiscal. Então, pessoal, assim, uma coisa é residência, a outra coisa é cidadania. Né? Que país que considera a cidadania para efeito de tributação? Talvez um dos únicos do mundo é os Estados Unidos.
dos Estados Unidos, considera, para efeito de incidência de imposto de renda, aquele que é cidadão americano, né? Não importa se ele tem a residência ou não nos Estados Unidos. Então, muitas vezes, né, se eu sou uma pessoa de alta renda, não sei se é tão interessante assim ter um green card, a não ser que eu more e deseje morar nos Estados Unidos. Porque se eu conseguir a cidadania americana, em qualquer lugar do mundo que eu esteja morando, eu vou ter que pagar imposto para o tio Sam, né? Algo que pode ser um problema, né? Então, diferentemente de outros países, como os países da União Europeia, como a Irlanda, como a Inglaterra, como o Brasil, que adotam o princípio da territorialidade e que vão tributar o rendimento da pessoa física de acordo com o critério da residência. Perfeito? Então, para a gente deixar isso bem pontuado, primeiro passo, temos que definir qual é e onde está localizada a nossa residência. Ok, Fernando? Acho que pode passar. Bom, então, falando em residente, eu preciso saber, no Brasil, como eu disse, pessoal, vocês vão ter que ver no país em que vocês estão morando, para quem não mora no Brasil, qual é a regra que define a residência naquele país. Naturalmente que depois a gente pode até auxiliá-los nesse sentido, se alguém tiver interesse. Bom, no Brasil, é considerado residente aquele que, obviamente, reside no Brasil em caráter permanente, primeiro. Que ausenta-se do país para prestar serviço assalariado numa repartição do governo brasileiro sediada no exterior. Uma missão diplomática, um órgão governamental do país, e, portanto, eu sou um funcionário daquele órgão, vou prestar um serviço na embaixada brasileira na Inglaterra, eu não perco a minha condição de residente no Brasil. Ok? Ingressa no Brasil com visto permanente. Então, se um estrangeiro vem para o Brasil com visto permanente, né, e via de regra ele vai ter um visto permanente por algum motivo, como, por exemplo, uma relação de emprego, um trabalho, ele é considerado residente fiscal no Brasil desde o momento que ele chega no nosso país, que ele entra no território brasileiro, né? E, portanto, estará sujeito aos efeitos fiscais de todo e qualquer residente no país, desde a sua chegada, né? Aquele que ingressa no Brasil com visto temporário, né, para trabalhar ou atuar como médico no programa Mais Médicos, desde a data da sua chegada. Eu, honestamente, isso está na instrução normativa, mas eu não sei se ainda existe esse programa no Brasil, talvez até não, mas, enfim, foi essa regra que eu tirei da instrução normativa. Mas essa é uma regra que também, para nós, não interessa tanto. O que interessa mais é aquele que entra no Brasil com visto temporário, na data em que completa 184 dias. Lembra que eu falei dos 183 dias? Então, se o estrangeiro vem para o italiano, ou o americano, ou o irlandês, vem para o Brasil e fica até 183 dias, ele não é residente fiscal por efeito da legislação brasileira. Agora, se ele ficar 184 dias num período de 12 meses, vejam, 184 dias consecutivos ou não. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que analisar os 12 meses, não é nem um ano, nos últimos 12 meses, se esse camarada ficou mais de 183 dias. Se ele ficou mais de 183 dias, ele poderá ser, naquele ano calendário, considerado como residente fiscal no Brasil, e aí se sujeitará à entrega, se houver obrigatoriedade, da declaração de ajuste anual do imposto de renda, não só vocês, né? Então, pode ser um transtorno realmente para essa pessoa, né? E não só isso, porque aí vão ter outros efeitos que a gente vai falar mais ali para frente. Então, essa é uma situação. O brasileiro que adquiriu a condição de não residente no Brasil,
Pessoal, o brasileiro que adquiriu a condição de não residente no Brasil, qual é essa condição? A gente vai ver na sequência, e retorne ao país, ou seja, retorne ao Brasil com um ânimo definitivo na data da sua chegada. Então, eu, Osnildo, brasileiro, vou morar na Itália, adquiro a condição de não residente, volto para o Brasil. Se eu volto para o Brasil com um ânimo definitivo, desde a data do meu retorno para o Brasil, eu me torno, ou volto a me tornar residente fiscal no país. Mas se eu volto ao Brasil para visitar os meus pais, por exemplo, faço uma visita de uma semana, um mês, fico na casa dos meus pais ou num hotel. Então, eu não tenho um ânimo definitivo. Vejam, é um conceito muito ruim esse da legislação, porque é um conceito subjetivo e ele dá margem a muita discussão. O que é um ânimo definitivo? Então, é difícil, mas eu entendo que o ânimo definitivo é aquele retorno com a intenção de permanecer no Brasil, né? Que eu tenho uma residência, vou morar na minha residência no Brasil, etc. E tal. Agora, se eu volto para o país, venho para visitar meus pais, para passar férias no litoral, fico hospedado no hotel e retorno não muito tempo depois, então eu não tenho um ânimo de retorno definitivo, tá? Então, essa é uma regra que existe e que, se houver o retorno do brasileiro com ânimo definitivo, ele adquire a condição de residente desde a data da sua chegada. E ausenta-se do Brasil, por fim, em caráter temporário, sem apresentar comunicação de saída definitiva durante os 12 primeiros meses consecutivos da sua ausência. Vejam, isso daqui é um caso clássico do que a grande maioria dos brasileiros fazem. Sai do Brasil por um período e fica morando no exterior por um período superior a 12 meses, não apresenta comunicação de saída definitiva. Portanto, nos primeiros 12 meses da sua saída, ele continua sendo residente fiscal no Brasil. Então, se eu saio do Brasil sem apresentar a comunicação de saída definitiva, a comunicação de saída definitiva, pessoal, é muito fácil de fazer. Basta colocar no Google, já vai para uma página do link da Receita Federal, você preenche essa comunicação de saída, transmite isso pela internet mesmo, tudo eletronicamente, e você já pode sair do Brasil com essa comunicação de saída definitiva e você já se torna um não residente fiscal. Claro que eu vou fazer uma comunicação de saída definitiva se eu tenho o objetivo de sair definitivamente do Brasil, né? Obviamente. Agora, então, como eu falava há pouco, eu, Osnildo, quero ir morar na Itália, vou para a Itália no mês de setembro de 2024 e não apresento essa comunicação de saída definitiva, né? Qual é a consequência disso? A consequência é que nos 12 meses consecutivos, nos 12 primeiros meses consecutivos da minha ausência, então, de outubro até outubro do ano seguinte, né, ou até o dia 31 de setembro do ano de 2025, eu permaneço na condição de residente fiscal no Brasil. Isso também pode trazer efeitos relevantes do ponto de vista fiscal. Osnildo, Oi, Fernando. só para complementar, na minha abordagem com os meus alunos que moram fora do país, 99% se enquadra aqui, tá? Tem residência fiscal dos dois países, geralmente, ou não sei dizer se tem no país que está residindo, mas não deu saída no Brasil. Ele acaba Então, ficando nesse limbo, entendeu? e vocês vão ver, Fernando, que não é um limbo. Efetivamente, ele acha que tem residência nos dois países, mas não tem. Pode Exato. passar no próximo slide, a gente já vai matar essa charada aí. Agora, quem não é residente fiscal no Brasil? O não residente fiscal no Brasil é aquele que, primeiro, não reside num país em caráter permanente, isso é óbvio. Segundo,
que retire-se do país em caráter permanência na data da sua saída, como a gente falou um pouco, desde que apresente a comunicação de saída definitiva do país. Então, a Lilian foi morar na Irlanda e no dia hoje é dia 17, 18, né? 18 de agosto. Então, ela apresentou a comunicação de saída definitiva do país na Receita Federal do Brasil. A partir da data da sua saída, ela não é mais residente fiscal no Brasil. Esse é um aspecto. Mas a grande verdade é que poucos fazem isso, como o Fernando muito bem colocou. E, na condição de não residente, venha para o Brasil prestar serviço como funcionário de governo estrangeiro. É a situação inversa daquela que a gente falou, de uma brasileira que vai morar numa embaixada brasileira na Inglaterra, uma inglesa que vem morar numa embaixada da Inglaterra no Brasil, não é residente fiscal no Brasil, por uma questão até de reciprocidade. Aquele que permanece no país, a gente também já falou isso, aquele que permanece no país até 183 dias, consecutivos ou não, num período de 12 meses, então, se um inglês, se um americano, se um italiano, um português venha para o Brasil e fique até 183 dias, num período de 12 meses, ele não é residente fiscal no Brasil. Agora, o mais importante, por isso que está grifado, aquele que se ausente do Brasil em caráter temporário, a partir do dia seguinte, aquele em que complete 12 meses consecutivos de ausência. Então, Fernando, olha só. Eu saio do Brasil. Não sei se é em caráter definitivo ou não. Eu simplesmente saio do Brasil e não faço a comunicação de saída definitiva, até porque eu nem sei se eu vou ficar definitivamente fora do Brasil. A questão é que se eu saio do Brasil e não faço a comunicação de saída definitiva, pela legislação brasileira, eu me transformo em não residente a partir do 12º mês consecutivo de ausência. Portanto, a partir do 12º mês em que eu estou morando na Inglaterra, que eu estou morando nos Estados Unidos, ou que eu estou morando em qualquer outro lugar do país que não seja o Brasil, eu me torno um não residente fiscal. Então, eu não vou ter dupla residência. Para efeito da legislação você não é mais residente fiscal no Brasil. E aí vocês vão dizer, não, mas, poxa, mas eu ainda tenho que entregar a declaração de ajuste anual. Eu ainda tenho o meu CPF. O que acontece é que as pessoas, vejam, burlam o sistema da Receita Federal. Na medida em que entregam a declaração de ajuste anual quando não deveriam e quando nem poderiam entregar, porque não são mais residentes fiscais do Brasil. Aquele que não é residente fiscal no Brasil não está sujeito, não pode estar sujeito à entrega da declaração de ajuste anual do imposto de renda. Isto é algo bastante... A questão toda nós estamos diante de um sistema que a chance de a Receita Federal identificar que a pessoa não é residente no Brasil é muito pequena. Porque imagina, a Receita não tem estrutura para poder fiscalizar todo mundo que está morando fora do Brasil, né, Fernando? Então, acaba acontecendo esse tipo de situação. A pessoa está morando lá na Irlanda, está morando lá na Itália e acha que é residente fiscal no Brasil e acaba que continua entregando a declaração de ajuste anual. E até por uma questão de conveniência. Por quê? Por uma questão de conveniência. Porque a pessoa que adquire a condição de não residente fiscal vai ter muita dificuldade de manter uma conta bancária no Brasil. Vai ter muita dificuldade de ter os negócios rodando no Brasil. Né? Posso fazer um adendo? Mas forma de fazer a coisa certa da forma certa. Agora, para responder a pergunta da Lilian e a colocação do Fernando não existe dupla residência fiscal. Existe a dupla residência fiscal quando, Lilian? Quando, Fernando? Quando eu não dou a saída definitiva, a comunicação de saída definitiva, pelos 12 primeiros meses consecutivos. Eu posso ter uma dupla residência fiscal, porque eu estou sujeito às regras do imposto de renda brasileira, porque eu não fiz a comunicação de saída, então a lei diz que é nos primeiros 12 meses. No país em que eu estou morando, Lilian, a Irlanda, por exemplo, ela defina que adquire-se a residência a partir
de 184 dias de residência naquele país. Então, a partir de 184 dias que eu estou residindo na Irlanda, por exemplo, eu não sei se essa é a regra da Irlanda, mas eu estou partindo do pressuposto que seja. Então, eu estou morando há 184 dias na Irlanda e ainda estou no período de 12 meses de minha saída do Brasil. Neste caso, então somente neste caso, eu estarei na condição de uma dupla residência fiscal. Fora isso, eu não tenho dupla residência fiscal. Eu posso ter uma situação de que eu estou entregando a declaração de imposto de renda no Brasil para não perder a minha condição de residente, para não perder a minha condição diferenciada de ter uma conta bancária no país. E aí as pessoas acabam usando o jeitinho brasileiro, compreende? Mas não é, de fato, o que está determinado pela legislação. E depois a gente vai ver, obviamente, quais são os efeitos de, eventualmente, a Receita Federal vir a detectar ou vir a identificar essa condição de não residente. Osnildo, posso fazer uma colocação? Claro. O que acontece? Se você não for residente fiscal brasileiro e está morando fora e é considerado residente fiscal, então estrangeiro, você tem que investir no Brasil na qualidade de estrangeiro. Geralmente você vai pagar taxas por isso. Então, assim, acaba se tornando não viável. E eu tenho muitos alunos que vão para fora, querem manter a residência fiscal, apesar de no papel não ser mais. Então, eles ficam nesse limbo, né, de ter duas residências fiscais, porque eles querem voltar para o Brasil. Então, eles estão fazendo pé de meia lá fora e querem voltar para cá. Então, o cara compra imóvel aqui, ele investe como tivesse aqui. Eu acho que seria legal depois tu fazer um parênteses, explicar quais são as consequências de, eventualmente, a Receita Sim. Federal pegar, né, essa condição ali, entre aspas, ilegal ou irregular. Mas eu vou fazer uma colocação agora pessoal e depois eu vou colocar uma pergunta ali do Daniel. A minha colocação pessoal é a seguinte: imagina que você faz parte de uma instituição onde você tem alguns participantes que todo mundo paga uma mensalidade para fazer parte, e alguns participantes não vão aos reuniões dessa instituição, mas continuam pagando a mensalidade. Aí eu pergunto para vocês, se vocês estivessem na qualidade de tesoureiro da instituição, vocês iam cortar essa galera que não vai e paga mesmo assim? Ou vocês iam fingir que não estão vendo nada e deixando eles continuando a contribuir para o país? Então, o que eu vejo assim? É claro que é irregular, é claro que existe milhares de brasileiros nessa situação. Tipo assim, eu, sinceramente, se fizer um levantamento, eu acho que é mais de 90% tá, entre aspas, irregular, para mais, tá? Se fizer um levantamento. Pela minha experiência aqui, 100% estava irregular. Não peguei ninguém que falou, não, não, acho que teve 2 alunos só que deram saída fiscal. E aí queriam investir na qualidade estrangeira. Então eu vejo que também o governo não tem tanto interesse assim em, de fato, fazer esse pente fino, porque sabe que é um dinheiro que querendo ou não, o brasileiro estando lá fora, ele quer trazer para o Brasil, sabe? O que pode ser relativamente positivo, mas isso não tem nada a ver com ser legal ou ilegal, ou regular e irregular, é somente a minha opinião sobre o que acontece hoje no nosso país, tá? Tu pode me corrigir se eu estiver errado, Yusnildo, mas é a minha impressão. E aí o Daniel colocou assim, ó, um brasileiro que sai do Brasil e fica 11 meses e 29 dias morando fora, ou seja, pela regra que tu nos passou, continuaria sendo residente fiscal brasileiro, né? E aí ele vem para o Brasil, de fato, passa férias aqui e depois ele volta para o país onde ele estava residindo. Qual que é a regra? Ele tem uma nova contagem de 12 meses? Dá para fazer esse esquema, entre aspas? Tu sabe dizer se dá para fazer? Quem que perguntou isso foi o Daniel? Tu tem que tirar o microfone do Opa, aqui, computador. não sei o que aconteceu aqui. Agora foi, né? Não, deixa eu te mutar aqui. Pronto, pode ir. Agora sim. Tira Deu? do seu lado. Boa. Obrigado, Fernando. Foi o Daniel, né, que fez essa pergunta, né? Isso. Daniel, você fez um baita de um planejamento tributário, viu? Porque, de fato, é uma alternativa. Né? Você fica 11 meses e 20 e poucos dias fora do país, volta para o Brasil, fica mais um tempo aqui e depois volta para lá. Você não completou 12 meses consecutivos de ausência. A regra
como diria aquele comentarista esportivo, a regra é clara, né? É aquele que se ausenta desde que, a partir do dia seguinte, aquele que complete 12 meses consecutivos de ausência. Ele não fala em 12 meses, né, alternados ou consecutivos, é 12 meses consecutivos. Poderia ser uma alternativa, essa sim, tendo que sim. Também concordo com a colocação do Fernando, e eu complementaria, Fernando, da seguinte forma. Talvez não tenha interesse e nem estrutura para poder fiscalizar isso, na medida em que você tem uma estrutura deficitária de pessoas e tudo mais. Então não acredito que se consiga efetivamente fazer, e talvez é por esses motivos, Fernando, que essa regra não consiga se fazer cumprir à risca e acaba prejudicando aquele que é pego por algum motivo pela Receita Federal, né? E mais, além de tudo isso, né, é uma dificuldade prática depois de cobrança desse imposto que a Receita Federal vai cobrar com multa e tudo mais, né? Vai cobrar de quem, né? Essa é a grande dificuldade, porque, na verdade, quem deveria fiscalizar isso são as instituições financeiras, né? Que, via de regra, são as instituições financeiras que farão o recolhimento do imposto. Eu não sei se tá legal até aqui, Fernando. Tá legal, mas eu acho legal depois tu comentar quais são as consequências de estar irregular, Sim, entendeu? vamos falar ali para frente, sim. Tá. Sem dúvida. Legal. Agora, tem uma exceção à regra geral importante, né? Como a gente comentou, adquire a condição de não residente fiscal no Brasil aquele que, por algum motivo, ele fique 12 meses consecutivos morando fora do país. Isso não se aplica para aquelas pessoas que forem morar ou forem residir em algum país que seja considerado como paraíso fiscal. Como paraíso fiscal. Por quê? Porque nós temos uma regra na legislação, o artigo 27 da Lei 2.249 de 2010, que estabelece, assim como também existe em outros países, a regra segundo a qual a transferência de residência fiscal da pessoa física para país com tributação favorecida ao regime fiscal privilegiado somente produzirá efeitos a partir do momento em que o contribuinte comprove que ele paga imposto naquele país sobre o rendimento, e é uma prova difícil, quase impossível, porque se ele mora num paraíso fiscal, via de regra, ele não vai ser tributado, vai ser tributado por um valor muito baixo, mas, enfim, normalmente até nem vai ser tributado, ou que ele comprove que seja, de fato, residente naquele país. Aí ele vai ter que comprovar para a Receita Federal que, apesar de ele estar se mudando para um país considerado pela Receita Federal como paraíso fiscal, ele, de fato, se tornou residente naquele país, né? E aí ele vai ter que comprovar a partir de gastos com conta de energia elétrica, conta de luz, água, enfim, com todos os meios de prova cabíveis, ele vai ter que demonstrar para a Receita Federal que ele, de fato, transferiu a residência para o paraíso fiscal. Isso é uma regra antilesiva com efeito de coibir planejamento tributário, etc. e tal. Então, essa é uma exceção à regra que nós falamos anteriormente. Bom, e os paraísos fiscais são considerados aqueles países que estão na lista negra da Receita Federal. Existe uma portaria, uma instrução da Receita Federal que estabelece a relação de quais são esses países. Depois também vocês podem botar ali no Google relação de países considerados como paraíso fiscal pela Receita Federal. Isso vai aparecer facilmente para vocês. Bom, então o primeiro passo é a gente definir qual é a nossa residência. Definimos se somos residente no Brasil, se não somos residente no Brasil. A segunda etapa, o segundo passo é nós sabermos qual é a fonte do nosso rendimento. De onde vem o nosso rendimento? Né? Então, a fonte vem do Brasil, e eu sou residente fiscal na Itália, então eu poderei estar sujeito ao pagamento de imposto de renda no Brasil.
A fonte é italiana, eu sou residente fiscal no Brasil, então eu também poderei estar sujeito ao pagamento de imposto de renda no Brasil pela renda que eu venha a oferir na Itália. De modo que, como eu disse, são esses critérios os dois que definem a tributação, fonte e residência. Pode passar, Fernando. Bom, e aí o terceiro e último passo é eu verificar se o Brasil possui algum acordo com o país onde eu estou residindo para evitar a dupla tributação da renda. O Brasil não tem uma rede muito grande de tratados internacionais, mas tem alguns tratados. Tem, por exemplo, com a Itália, tem, enfim, com alguns outros países ali da União Europeia, Portugal, Espanha, enfim. Tem alguns tratados firmados com outros países para evitar a dupla tributação da renda. Por quê? Porque pode acontecer que, em algum momento, haja uma dupla tributação da renda. E eu vou citar o caso dos Estados Unidos, que eu acho que é mais fácil para todo mundo compreender. Os Estados Unidos e o Brasil, inacreditavelmente, não possuem um tratado internacional para evitar a dupla tributação da renda. Sobretudo os Estados Unidos, que, como eu falei, tributa a renda do seu cidadão, não importa onde quer que ele mora. Então, imaginem vocês que nós tenhamos transferido nossa residência para os Estados Unidos há alguns anos, portanto, nós perdemos a nossa condição de residência fiscal no Brasil, mas nós temos uma receita que nós obtivemos, uma importante receita da venda de um imóvel, que nós tivemos um ganho de capital, porque esse imóvel, por exemplo, era um imóvel que eu tinha quando morava no Brasil, estava na minha declaração de imposto de renda, eu comprei ele, meu custo de aquisição foi falar em números hipotéticos, aqui, R$100 mil. Eu estou morando nos Estados Unidos já há 2, 3, 4 anos e consigo vender esse imóvel no Brasil por R$2 milhões. Né? Poxa, então eu tenho um ganho de capital de R$1.900.000. Eu vou tributar esse ganho no Brasil? Vou. Por quê? Porque a fonte é brasileira. Não importa se eu não seja residente fiscal no Brasil. Então, eu vou tributar o ganho de capital no Brasil de acordo com a alíquota do ganho de capital, que depois eu vou passar ali na frente para vocês também, mas é 15% a 22,5%, dependendo do ganho que eu tiver. Nesse caso, seria 15%. Então, eu teria uma tributação aqui no Brasil. Mas por ser residente fiscal nos Estados Unidos, e vejam, estou partindo do pressuposto que ele já adquiriu a condição de residente nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos, como eu disse, também tem uma regra que determina a condição de residente fiscal, mesmo para aquele que não seja cidadão americano. Quer dizer, eu não sou cidadão, tenho dificuldade de obter cidadania, mas nos Estados Unidos quero tributar mesmo que eu não seja cidadão e seja um simples residente fiscal. Bom, nesse contexto, eu estaria sujeito a uma dupla tributação da renda? Sim, porque eu vou ter que tributar no Brasil e os Estados Unidos vai querer tributar a renda nos Estados Unidos, porque eu sou residente fiscal nos Estados Unidos e os Estados Unidos adotam um modelo de tributação universal da renda também. O que eu vou fazer para resolver isso? Eu poderia resolver isso por meio de um tratado, como o Brasil e Itália têm, por exemplo, que vai definir, neste caso concreto de ganho de capital, como é que vai ser a tributação e qual é o país que vai ficar com essa tributação. Como nos Estados Unidos não tem um tratado com o Brasil, acaba que eu poderia ter uma dupla tributação. Eu não terei essa dupla tributação em relação aos Estados Unidos, porque a legislação brasileira prevê também que, além do tratado, existe a questão do princípio da reciprocidade, ou seja, se os Estados Unidos permitir que um cidadão brasileiro deduza um imposto de renda pago nos Estados Unidos no Brasil, o Brasil permite que o cidadão que paga um imposto nos Estados Unidos deduza no Brasil, e ao contrário também seria verdadeiro, ou seja, o cidadão que reside nos Estados Unidos e que pague o imposto no Brasil poderá compensar esse imposto nos Estados Unidos. Então, vale essa regra em relação ao Brasil e Estados Unidos, com base no princípio da reciprocidade. Então, eu não vou ter, naquele caso específico, uma dupla tributação da renda, porque os dois países permitem a compensação do tributo que é pago no outro país, compreendem?
Agora, eu poderia ter uma situação de um país, outro qualquer, que eu não consiga comprovar uma situação de reciprocidade, ou seja, que aquele país aceite que o imposto pago no Brasil, desculpe, que o imposto pago naquele país seja compensado no Brasil e, portanto, não vai permitir a compensação do imposto pago no Brasil por alguém que seja residente no exterior. Basicamente, eu vou ter que ver se tem tratado ou eu vou ter que ver se tem uma reciprocidade de tratamento entre os dois países. Se tiver uma reciprocidade de tratamento entre os dois países, se tiver tratado, eu poderei compensar o imposto que eu paguei em um país no outro país. Normalmente até o limite da alíquota da tributação do outro país. Essa é a Osmir, regra geral, Fernando. tem uma Tá? observação que é a seguinte. Eu sempre falo para os meus alunos, principalmente aqueles que querem investir no exterior, que tem que avaliar se compensa. Por quê? Vamos fazer um exemplo bem prático. Você vai comprar, tá? Eu sou cidadão brasileiro, residente fiscal no Brasil, abro uma conta numa corretora americana, Avenue, via Banco Inter, ou BTG, XP, etc. Uma Global, né? Uma conta Global. Começo a comprar ações e REITs que paguem dividendos. Esse dividendo, quando a empresa me paga, já há um desconto de 30%, tá, na fonte. Então, eu já recebo ele pagando imposto de renda na fonte para o governo dos Estados Unidos. Ponto. O dividendo cai na minha conta nos Estados Unidos. Por regra, pela Receita Federal, eu deveria pagar aqui no Brasil a alíquota de imposto de renda progressiva Uhum. via Carnê-Leão todos os meses. Uhum. Aí o que que eu entendo? Claro que eu não tenho uma quantidade tão relevante assim, né? Mas por essa reciprocidade, se um dia a Receita Federal me cutucar perguntando por que eu não estou pagando imposto, eu vou dizer, não, mas eu já pago na fonte lá, 30%. Uhum. Entendeu? Exatamente. Aí Só que você compensa. pela regra, eu estou errado. Eu deveria pagar o Carnê-Leão todos os meses. É bizarro isso, então tem que tomar cuidado, né? Mudou um pouquinho isso, Fernando, hoje, depois a gente vai ver ali para frente, mudou um pouquinho, porque hoje eu não preciso mais pagar o Carnê-Leão, eu posso fazer via declaração de ajuste anual, o que facilita, porque daí Ótimo. sim eu acabo podendo compensar o que eu paguei eventualmente, tá? Essa é uma regrinha que teve uma recente modificação aí no final do ano. Aquela 666, alguma coisa assim? É a lei 14.000 e alguma coisa. Ali na frente eu já vou trazer Tá, isso para a gente. Passamos rapidamente. legal. Isso vale também para as offshores, né? Os PICs. Também, também, também. Hum. Então, os efeitos fiscais para o residente fiscal no Brasil, quais são, né? Aquele que é residente fiscal no Brasil, como eu sou, como o Fernando é, né? Como muitos de vocês são, sujeita-se ao imposto de renda no Brasil e, se estiver obrigado, de acordo com os requisitos da lei, deve apresentar a declaração de ajuste anual, né? Todo ano. E, como eu disse, sujeita-se ao princípio da universalidade do imposto, ou seja, todo rendimento auferido em qualquer lugar do mundo pode ser tributado no Brasil, pelo princípio da residência. Pode passar para frente, Fernando. Bom, então, assim, em relação à tributação dos investimentos no exterior, vamos começar com as operações outbound, ou seja, aquelas operações em que a pessoa é uma residente fiscal no Brasil, mas tem investimentos no exterior, como o Fernando acabou de comentar. Bom, essa regra recentemente estabelecida, Fernando, eu até vou trazer aqui, hoje ela está regulada pela Instrução Normativa número 2180 de 2024, de 11 de março de 2024, e a lei, é, e a lei que trata dessa matéria é a lei número 14.754 de 12 de dezembro de 2023, tá? Então, ela trouxe novas regras, de certa forma facilitou a tributação dos investimentos em operações outbound. Facilitou porque, primeiro, ela veio a esclarecer que os depósitos mantidos no exterior que não sejam remunerados. Então, se eu tenho uma conta, Fernando, nos Estados Unidos ou na União Europeia, com valores depositados no exterior, e que essa conta não seja remunerada, está lá, eu tenho lá e não invisto esse valor, essa variação cambial que pode acontecer, essa variação cambial do valor que eu tenho em depósito
no exterior, porque a gente sabe que quando a gente faz a declaração de ajuste anual, a gente tem que fazer a conversão para reais. Eu não posso dizer que eu tenho US$ 5.000 nos Estados Unidos, eu tenho que converter. Então, essa variação cambial de contas de depósito mantidas no exterior que não são remuneradas, ela não será tributada. Então, isso é um ponto positivo no sentido de que a Receita Federal e de que a legislação brasileira veio esclarecendo. Se tem uma conta de depósito mantida no exterior que não seja remunerada, ela não será tributada. Esse é o primeiro aspecto. As aplicações financeiras no exterior, Fernando, e aí a gente fala de aplicações financeiras em geral, e a instituição normativa traz vários conceitos aqui que talvez você conheça até muito melhor do que eu. Por exemplo, aplicações financeiras, quaisquer operações financeiras fora do país, incluídos de forma exemplificativa, veja, de forma exemplificativa, depósitos bancários remunerados, certificados de depósitos remunerados, conta corrente com rendimento, cotas de fundo de investimento, instrumentos financeiros, apólices de seguro, certificado de investimento, fundo de aposentadoria, título de renda fixa, variável, blá, blá, blá. A lista é bastante extensa, eu não vou ficar falando dela aqui. Todas essas aplicações financeiras estarão sujeitas a uma alíquota de 15% sobre o rendimento, não se aplicando nenhuma dedução na base de cálculo. Mas, apesar de eu não poder fazer nenhuma dedução desse rendimento, como eu poderia, vejam, na declaração de ajuste anual, esse rendimento de aplicação financeira no exterior, ele vai ser preenchido num campo específico, tá, Fernando? Por isso é que eu não posso fazer a dedutibilidade de outras despesas com esse rendimento. Mas eu posso, justamente pelo fato de hoje a legislação permitir que eu faça uma declaração anual desse rendimento, então eu posso fazer a compensação com perdas financeiras ocorridas durante o ano. Então, Fernando, se eu tenho um investimento, eu tive altas e tive perdas durante o ano, eu posso fazer essas compensações, o que é interessante. Sim, a gente viu isso. A gente chama de prejuízo contábil, né? Que antes não podia fazer. Exatamente. Então, acho que nesse ponto a legislação veio para o bem, né? Então, claro, eu vou ter que computar todo o rendimento que eu tive correspondente ao ano calendário. Tá, mas isso aqui é para rendimento, não é para ganho de capital, né? Para rendimento, exatamente. Ganho de capital, aí você continua na regra da, da... Alíquota progressiva. Exatamente. Tá, Tá? deixa eu explicar para a galera aqui que não sabe qual é a diferença. Rendimento, gente, são os dividendos. É quanto rendeu a tua aplicação financeira. Ganho de capital é quando tu investe numa ação, ela subiu 10% e tu vende. Tu teve um ganho de capital, tá? Rendimento, pensa como aquele passivo. O ganho de capital é algo ativo. Tu vai ter que tomar uma atitude ali para que tenha um resultado financeiro. E é muito interessante isso, porque antes a regra antiga era carnê-leão, progressivo também, não tinha prejuízo contábil. E no ganho de capital, ainda tem a regra de venda isenta até R$ 35.000 por mês, né, Osnildo? Não sei se tu vai falar disso. Tem sim. Tem essa regra, e aqui também, nessa regra aqui, ele tem ele fala num limite aqui de US$ 5.000. Eu não me lembro qual dispositivo que fala isso aqui, porque ele é aberto aqui, mas ele fala que você tem em relação à variação cambial da moeda estrangeira, né, mantida em espécie, é uma situação também diferente, não ficará sujeita à incidência do imposto de renda até o limite de alienação da moeda no ano, durante o ano, equivalente a até US$ 5.000. Então, todo rendimento até US$ 5.000 no ano, na variação cambial de dinheiro mantido em espécie, também não será tributada. Ou, se a gente considerar que o dólar hoje está 5,50, US$ 5.000 para nós é um valor considerável, né? Aí eu fico imaginando, desculpa te cortar, mas assim, não tem ninguém irregular que está vendo essa aula. Então, todo mundo aqui está usando modelos específicos, aleatórios e imaginários, né? Vamos partir dessa premissa. Mas vamos então, vamos imaginar que tem alguém vivendo fora do país e ele começa a ver todas essas regras aqui. Qual é a probabilidade de alguém que está investindo US$ 1.000 por mês,
menos do que isso até, ou um pouquinho mais, de seguir o que a Receita está pedindo. É muito pequena, né? O que é ruim, porque fica mais difícil da gente ficar regular, né, Osnildo? Ou, por exemplo, do cidadão brasileiro que começa a investir no exterior, motivado por um vídeo que ele viu na internet, por um influenciador que falou que ele tem que diversificar o capital dele, e aí ele descobre que ele tem que todo ano declarar imposto de renda e ainda fazer o ajuste anual dos investimentos dele. É Hum, complexo isso, mas se você quiser ficar regular perante a Receita Federal, tem que fazer exatamente o que o Osnildo está comentando. exatamente, exatamente. É, bom, é uma questão. Eu até depois claro que aqui é do residente fiscal, né? Depois eu vou indicar para vocês uma planilha para não residente fiscal, e aí pode ser que seja interessante do ponto de vista de didatismo essa planilha que eu consegui localizar. Mas sim, basicamente, Fernando, são essas as regras que a gente tem hoje em termos de, de investimentos em aplicações financeiras, né? E aí entram dentro das aplicações financeiras a questão da, dos ativos virtuais, né? Arranjos financeiros com ativos virtuais, também dentro dessa regra. Portanto, de certa forma, eu diria que ainda facilitou um pouco, né? Perto do que era antes, né, Fernando? Em termos de exigências e tudo mais. Porque o Carnê-Leão é realmente uma tormenta, um transtorno, né? Sim, ninguém faz. É, exatamente. Né? E aí, Fernando, nesse slide que a gente está vendo aqui, a gente já teria uma situação que você comentou de uma hipótese em que eu recomendo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Nós fazíamos um planejamento tributário no passado com pessoas que tinham uma carteira de investimento de ações na Bolsa norte-americana, e o Fernando colocou muito bem a questão da tributação na fonte, né, que pode chegar a 30%. Então, e esse não é só um problema, o problema é que se você, pessoa física, tem um investimento de ações na Bolsa americana, se você vier a falecer, por exemplo, você vai ou pode deixar até 50% daquele patrimônio que você conquistou a duras penas para o fisco do Tio Sam, né? Porque a tributação sobre herança nos Estados Unidos é pesadíssima, né? E a gente fazia, então, um planejamento de fazer a constituição de uma estrutura de offshore no exterior, via de regra num país com baixa tributação, para que esses investimentos de ações americanas fossem feitas através dessa offshore, e aí você não teria o problema da questão do falecimento, porque a empresa não morre, né? Só vai morrer do dia que ela for extinta. E aí, então, essa offshore ela tinha o rendimento auferido de investimento em ações na Bolsa dos Estados Unidos, e, portanto, acabava também não sendo tributada no Brasil, porque havia um diferimento dessa tributação. Por que um diferimento? Porque a tributação só ocorre quando o lucro ou o dividendo dessa offshore fosse distribuído para o sócio no Brasil. O que acontecia? Nunca. Por que, que o cara ia distribuir os dividendos para tributar no Brasil? Né? Então, ficava lá o dinheiro no offshore, num país com baixa tributação. E, naturalmente, que o Brasil já estava há muito tempo, há muitos anos atrás, nessa questão legislativa, basicamente é uma regra em quase todos os países avançados, em que se tem a questão da tributação do investimento através de entidades controladas no exterior. Então, veio essa mesma lei que tratou da tributação dos investimentos financeiros e estabeleceu uma regra de tributação de lucros e dividendos gerados por entidades mantidas no exterior, que a gente chama de offshores, né? De um modo geral, o objetivo, como eu disse, dessa lei é evitar esse diferimento e evitar estruturas de planejamento tributário internacional, fazendo com que o Brasil não receba os impostos, o imposto de renda que seria
eventualmente devido, no momento oportuno. E o que é interessante, esse imposto, nesse caso específico, nesse exemplo que eu dei para vocês, a pessoa investe em ações na Bolsa Americana, tem um offshore em um paraíso fiscal, e aí, nesse caso, o imposto será devido a uma alíquota de 15%. Tá, Fernando? Que é a mesma alíquota das aplicações financeiras, de modo que acaba também facilitando. Porque o que tem de investimento fora do Brasil é a mesma alíquota, tirando os ganhos de capital. Né? Então, eu tenho uma alíquota de 15%, e os lucros serão considerados automaticamente distribuídos todo ano, quando se encontrem presentes uma das duas situações. Ou quando essa estrutura esteja localizada num paraíso fiscal, portanto, uma estrutura offshore num paraíso fiscal, eu terei que automaticamente tributar os lucros gerados pela companhia. Eu estou falando dos lucros, porque pode ser que a companhia gere prejuízo, e aí não será tributada, mas os lucros que forem gerados serão automaticamente tributados no Brasil pela pessoa física controladora dessa entidade. Ou que não esteja localizado no paraíso fiscal, mas cuja renda ativa própria da estrutura seja menor do que 60% da renda total. Ok? Então, se eu tiver uma renda passiva superior a 40%, né, eu estarei sujeito à tributação automática dos lucros e dividendos dessa companhia. Agora, se eu tenho uma estrutura num país que não seja um paraíso fiscal e é uma estrutura de uma indústria que efetivamente opera naquele país, e se a minha renda ativa, né, ou seja, do exercício da atividade econômica da empresa, seja superior a esse limite de 60%, então eu não terei essa tributação automática. Eu só irei tributar então somente se eu distribuir esse lucro para o acionista ou para o sócio no Brasil. Posso perguntar? Basicamente, de uma forma muito introdutória, pessoal, essas são as regras que foram estabelecidas recentemente em relação à tributação de investimentos mantidos no exterior por pessoas que são residentes fiscais no Brasil. E essa regra aí jogou água no caldo de muitos offshores que foram constituídas, né? Mas pelo que eu entendi, Osnildo, se tu me permite fazer algumas perguntas, é basicamente o seguinte, né? A primeira parte, quando você se refere sobre a alíquota, 15%, no final do ano, somente para lucro, significa que se eu tiver um aumento patrimonial porque eu estava investindo em ações e a ação valorizou, eu não tenho que pagar imposto. É isso? Ou não? Isso já vai ser considerado como lucro, por exemplo? Não, né? Na verdade, assim, eu teria que fazer um levantamento de um balanço, né, no É. final do ano, um balanço É lucro contábil. contábil, de acordo com as regras de contabilidade internacional, né, e tudo mais. E esse balanço é que vai determinar se há ou não lucros da companhia. Esses lucros que foram determinados no balanço é que serão tributados, só os lucros. Mas mesmo assim, isso é muito temerário, por quê? Vamos supor que esse aumento patrimonial seja considerado lucro. Que eu não sei se pode ou não, aí eu teria dúvidas, mas eu acredito que sim, pelo que eu entendi era isso. Uhum, uhum. Se for, em um ano eu posso ter o aumento do valor porque ele é volátil, e no outro ano eu paguei imposto. E aí no outro ano teve uma queda do valor e eu não preciso pagar imposto. Ou seja, na apuração, como eu não fiz a venda efetiva e não apurei lucro real, é um pouco injusto isso para quem, por exemplo, tem uma offshore, enfim, é investidor que está investindo fora, né? E o outro ponto que aí eu não entendi, queria entender se tu pudesse explicar um pouco melhor, o que, que seria essa renda ativa? A empresa gerando uma renda, uma forma de distribuição ou não? Como é que seria essa renda? Tu sabe dizer? Sei. Eu estou vendo aqui, Fernando, a questão que você me colocou,
que, de fato, é uma crítica que se faz a isso. Só queria achar aqui qual é o... Aqui. São dos Boa. prejuízos da controlada no exterior. Poderão ser deduzidos do lucro da controlada, apurado na forma dos artigos 21 a 25, os prejuízos apurados em balanço pela própria controlada, desde que sejam atendidas as seguintes condições, de forma cumulativa. Os prejuízos devem referir-se a anos calendários iniciados a partir de 1º de janeiro de 2024. Quer dizer, se eu tenho prejuízo acumulado anterior a 2024, eu não posso compensar, ou seja, é absurdo. E ser anteriores ao ano calendário da apuração do lucro, né? Os prejuízos acumulados pela controlada no exterior a partir de 1º de janeiro de 2024, que se enquadrem nas condições previstas no CAPT, deverão ser registrados em conta específica no patrimônio líquido, no balanço, de forma a possibilitar a dedução em exercícios futuros. Tá? Então, ou seja, desde que eu mantenha uma segregação no balanço desse prejuízo, em tese, eu poderia aproveitar em exercícios futuros, tá? Esse é um aspecto. O segundo aspecto que você me comentou é a questão da renda ativa, tá? A própria legislação define que são rendas passivas e, por exclusão, as rendas ativas são todas aquelas que não são renda passiva. Então, artigo 18 da Instrução Normativa. Será considerada como renda ativa própria as receitas obtidas diretamente pela entidade controlada mediante a exploração da atividade econômica própria, aquilo que comentei para vocês. Excluídas as receitas de... Então, todas as receitas que eu vou mencionar agora são renda passiva. Royalties, juros, dividendos, participações societárias, aluguéis, ganhos de capital, exceto na alienação de participação societária ou ativos de caráter permanente adquiridos há mais de 2 anos, aplicações financeiras e intermediação financeira. Os dispositivos, inciso 2, juros, 7, aplicações financeiras e 8, intermediação financeira, não se aplicam às instituições financeiras reconhecidas e autorizadas a funcionar pela autoridade monetária do país em que estiverem situadas. Ficou claro, Osnildo, pelo menos para mim, que quem quiser abrir uma offshore tem que te buscar depois dessa aula. Exatamente, porque, assim, a questão, como eu disse, polêmica, envolve bastante discussões, até porque é recente, Fernando, é muito recente. Eu sei. Então, a gente sabe qual é a lógica. A lógica é que a Receita Federal quer tributar a renda passiva, ou seja, renda que não é renda ativa, renda passiva é dividendos, é royalties, é juros, né? Mas eu tenho uma empresa que exerce uma atividade substancialmente econômica, uma indústria, por exemplo, que gera receita de venda de produtos, isso é uma renda ativa, né? E aí não seria tributada automaticamente. Mas a própria instrução normativa, a própria lei, Fernando, traz outros mecanismos, como a possibilidade de você adotar pelo um regime de transparência fiscal, permite também que você fuja dessa tributação automática dos lucros. Mas sim, eu concordo contigo, para quem está numa situação dessa natureza, é importante uma consultoria especializada que vá buscar uma resposta de acordo com a tua situação concreta. Tá? Fica a dica aí, depois eu vou conectar os alunos que moram no exterior e a gente faz um bem bolado aí com os Nildo para ver o que dá para ser feito. Muito bem, acho que a gente pode passar e para frente, e aí a gente já vai falar da... Desculpa, eu ia só falar de uma pergunta do Daniel, mas eu vou fazer ela depois, tá? Tá. Bom, agora então vamos por último falar dos efeitos fiscais para o não residente no Brasil, que é o caso da Lilian, né, que é o caso de muitos outros que não estão residentes fiscais no Brasil. E para aquele não residente fiscal no Brasil, pessoal, o principal efeito é a tributação dos investimentos de fonte proveniente do Brasil, ou seja, o que seja de fonte brasileira, ou seja, operações inbound, será tributado pelo Brasil. Como eu disse, esse é um tema que me agrada muito, porque eu tive a oportunidade de estudar de perto, até com o auxílio de um professor português,
o regime da tributação portuguesa para residentes não habituais, em que Portugal havia, lamentavelmente, no ano que eu escrevi esse artigo, que, se eu não me engano, foi ano passado, 2 meses depois que eu entreguei o artigo, Portugal revogou esse regime. Assim, lamentavelmente, e assim, sob uma perspectiva política completamente equivocada, ou seja, que esse regime estava aumentando o preço dos imóveis em Portugal. Quer dizer, por causa dos estrangeiros? Não, não é por causa dos estrangeiros, é porque Portugal tem um déficit habitacional. Então, o cara que é estrangeiro não tem nada a ver com o problema dos imóveis lá em Portugal. Mas, enfim, esse não é o nosso problema, a nossa discussão, mas eu queria dizer com isso que Portugal havia estabelecido um regime muito interessante para o não residente, porque não entrava naquela situação, pessoal, de que ele era considerado residente fiscal em Portugal. Então, o cara que era um residente não habitual, ele poderia aproveitar pelo prazo de 10 anos de um regime fiscal específico, em que ele só tributaria o rendimento oriundo de fora de Portugal, morando em Portugal, no país da fonte. Então, não teria uma dupla tributação e nem teria uma tributação em Portugal daquele rendimento recebido no Brasil, por exemplo, o que é muito interessante para pessoas de alta renda. Aposentados, principalmente, enfim, pessoas que têm muitos investimentos no Brasil e queriam morar em Portugal. O que a Itália hoje está fazendo no sul da Itália, ou seja, o sul da Itália está adotando um regime hoje parecido com esse que era de Portugal, querendo atrair pessoas de alta renda para morarem no sul da Itália, e, portanto, ela permite que você, por um determinado período de tempo, não tribute o teu rendimento que é oferido em outro país. Bom, e aí, falando um pouquinho de Brasil de novo, voltando aqui para o Brasil, qual é o principal efeito da tributação de não residente? É a tributação na fonte. Eu tive renda na fonte. Mas quem que vai pagar esse imposto de renda? Quem efetuar a remessa do recurso para o Brasil, via de regra, instituição financeira. E é por isso, Fernando, que, na prática, como eu disse, a instituição financeira deveria fiscalizar, mas não fiscaliza, porque se ela identificar que essa pessoa não é residente fiscal no Brasil, meu camarada, ela não vai fazer a remessa do dinheiro para o exterior sem reter o imposto de renda na fonte. Então, vejam, aquilo que eu falei para vocês já, artigo 741 do Regulamento do Imposto de Renda, estão sujeitos à incidência do imposto sobre a renda na fonte. A renda e os proventos de qualquer natureza provenientes de fontes situadas no Brasil, quando percebidos pelos residentes no país que tiverem ausentes no exterior por período superior a 12 meses. Mas eu continuo entregando a minha declaração de ajuste anual. Beleza. Pode ser que a Receita Federal não viu, mas se ela identificar que você está há mais de 12 meses fora do Brasil, consecutivos, e você não fez esse pagamento na fonte, você poderá estar sujeito ao pagamento de uma eventual diferença de tributos, decorrente da diferença entre aquilo que você apurou na declaração de ajuste anual, que pode ser muito menor, porque na declaração de ajuste a gente pode fazer deduções, né? Várias deduções. E no imposto de renda na fonte, não, é sobre o valor bruto, é 15% na veia, é 25% na veia. Então, você vai ter, provavelmente, uma diferença de imposto a pagar com multa, tá, Fernando? E aí você pode passar para o próximo slide, Vamos lá. por gentileza. Eu tenho uma dúvida depois sobre isso. Então, assim, quais são as alíquotas do imposto de renda investido na fonte? São várias. A regra geral é 15%. O ganho de capital, como a gente já falou, ele vai variar de 15% a 22,5%, dependendo, né, da faixa do ganho. A remuneração do trabalho, aposentadoria, com exceção de serviços técnicos, 25%, porque serviços técnicos, serviços profissionais, vai para a alíquota de 15%. E, para quem mora em paraíso fiscal, a regra geral é 25% na fonte. Assim, existem várias regras, inclusive de isenção, tá, pessoal? Alguns tipos de remessa de recursos para o exterior, do Brasil para o exterior, são isentas. Eu poderia citar como exemplo um determinado pagamento para manter
a educação do meu filho no exterior. Ele está estudando numa universidade, numa escola fora do Brasil, e eu mando mensalmente algum recurso para ele poder se manter lá e tudo mais. Então, esse rendimento ele é considerado isento, dentro dos limites e parâmetros para efeito de manutenção da vida dele educacional, digamos assim, né? Nós tivemos uma discussão homérica em relação, isso eu faço questão de mencionar, que o nosso escritório foi talvez o primeiro no Brasil a ter uma decisão nesse sentido favorável, né, porque hoje já tem a tradição desfavorável, que é o caso de um pai que tem uma filha que mora na Austrália. E ele fez uma doação para essa filha, ou queria fazer uma doação para essa filha, e foi surpreendido com a informação do banco de que o banco não faria remessa do recurso para a filha sem o comprovante de pagamento do imposto de renda retido na fonte, né? E aí ele veio para nós e disse, olha, poxa, tá certo isso? Ou seja, eu vou doar um recurso para minha filha, um adiantamento de legítima, porque a gente sabe que na herança não tem, né? E até 2018 a legislação brasileira não exigia quando houvesse uma doação como antecipação de legítima de pai para filho, né? Para herdeiros, etc. e tal, não havia incidência do imposto de renda retido na fonte. Então, a partir de 2018, o novo regulamento do imposto de renda veio a considerar isso como uma renda sujeita à retenção na fonte, né? A doação, no nosso exemplo, do pai para a filha, ou dos pais para a filha. E nós tivemos que ingressar com uma ação judicial e tivemos uma decisão favorável aqui do juiz federal de Blumenau, que teve uma repercussão nacional, e depois essa decisão foi mantida pela turma recursal, no nosso caso especificamente, porque era um valor não tão alto, então ficou a discussão no âmbito do juizado especial, mas nós tivemos então uma decisão, talvez uma das primeiras, se não a primeira no Brasil sobre essa matéria, que transitou em julgada de forma favorável ao contribuinte. E foi bom, né? Eu acho que essa é uma questão que deve ser realmente combatida pelos contribuintes, porque não faz sentido, num adiantamento de legítima, a pessoa não é tributada pelo imposto de renda pelo simples fato de ser residente no Brasil, aí só porque ela não é residente, ela vai ter que sofrer uma retenção de imposto de renda na fonte, ou seja, me parece um tratamento completamente desigual para situações iguais, né? Os dois são herdeiros, mas um mora na Austrália e outro mora no Brasil. Então, por que o herdeiro que mora no Brasil não é tributado e o herdeiro que mora na Austrália é tributado, né? Não me parece justo desse ponto de vista de igualdade, digamos assim. Então, como eu disse, as alíquotas de, de tributação na fonte são várias. Então, um exemplo comum. Eu vendi um imóvel no Brasil, eu tive um ganho de capital. Eu vou aplicar esses percentuais ali, Fernando, de 15% a 22,5%, dependendo da minha faixa de ganho. Até 5 milhões, se eu não me engano, é 15% de ganho, né? Então, é isso, ou seja, e quem é que é o responsável por esse pagamento do imposto, né? No caso de ganho de capital, o responsável são dois. Ou é o adquirente, ou seja, aquele que está comprando, né? Eu estou pagando para o Fernando que mora na Inglaterra. O banco não vai fazer a remessa do recurso sem eu comprovar que efetivamente eu paguei imposto de renda retido na fonte. Mas o Fernando tem um... Olha, Fernando, olha essa regra, que coisa absurda. O Fernando tem um procurador no Brasil. O responsável é o procurador. E se o procurador não pagar, a Receita Federal vai cobrar dele. Que é bizarro isso. O procurador fica responsável. Fica responsável tributário. Tá? Na dúvida, não assine nenhuma procuração, né? Na dúvida, na dúvida, não. Não seja Osnildo, procurador numa venda. vamos trazer então para o ponto de vista bem prático aqui. Vamos supor que tem um aluno meu aí que mora na Inglaterra e ele está trabalhando lá e ele recebe, sei lá, vou chutar um valor aqui, 10 mil euros ano, certo? Tá bom. Esses 10 mil, ele não deu saída fiscal no Brasil, então ele declara imposto de renda no Brasil, mas ele está 2 anos morando na Inglaterra. Um caso hipotético, né?
Na Inglaterra, ele já é considerado para a Inglaterra, por exemplo, como cidadão fiscal inglês. Sim. Uhum. Aí a Receita pegou ele. Peraí, Uhum. aqui do meu ponto de vista, você deveria ter dado a saída, você não deu, né? Então eu posso te cobrar imposto. É isso? É, É isso que pode acontecer ou não? não, Fernando, assim, nesse caso específico, ele não teria nenhum efeito para efeito da Receita Brasileira, porque a fonte do rendimento dele é inglesa, né? Ele recebe pelo trabalho que ele faz na Inglaterra, né? Então, Perfeito. ele não é mais residente, recebe de fonte que não está localizada no Brasil, então Tá não vai tudo ser certo. tributado no Brasil. Fernando, se ele mora na Inglaterra há muitos anos, ele recebe um aluguel mensal, por exemplo, e esse aluguel é um valor alto e é depositado numa conta no Brasil e ele entrega a declaração de ajuste anual como se ele fosse residente no Brasil. É isso Se a que eu ia Receita comentar. Federal identificar que ele não é um residente fiscal, o que ela vai fazer? Ela vai glosar os últimos 5 anos daquilo que ele apurou na declaração de ajuste e vai dizer, camarada, você tinha que fazer a tributação do imposto de renda na fonte. Então, eu vou te cobrar a diferença do imposto, da alíquota da regra da tributação, né, na fonte, para aquilo Uhum. que você pagou na declaração de ajuste, acrescido de uma multa, que a multa é de 75%, ou seja, Tá, praticamente quase dobra. tá, mas vamos lá. Vamos agora. Eu ia para esse segundo ponto. Tu comentou do aluguel, se ele tem um imóvel, beleza. Mas e se ele está enviando dinheiro para o Brasil e quer montar uma carteira de investimentos aqui, onde ele paga DARF sobre o lucro certinho, onde ele investe em produtos que são isentos de imposto de renda, ou seja, não tem imposto devido. Não, Nesse cenário, eu entendo que ele não vai ter consequência nenhuma, porque ele não teria que pagar imposto de qualquer forma, sabe? Mesmo sim, sendo não. sim, nesse aspecto específico, sim, Fernando. Existe até um material da B3, e é isso que eu queria comentar com vocês. Eu até tenho ele em PDF, eu posso compartilhar com o Fernando, ou posso botar aqui no chat, eu não sei se dá para botar no chat aqui esse material. Manda para mim no WhatsApp que daí eu encaminho no nosso grupo. Deixa eu abrir o WhatsApp aqui que eu já mando, e aí você pode disponibilizar pessoal. Eu acho que é um material bem interessante, porque ele tem uma planilha, deixa eu pegar aqui. Mas eu tô pensando em a situação da maior parte dos brasileiros que estão morando fora, Sim, e se forem bem aconselhados, vamos dizer assim, para manter no jeitinho brasileiro, dá para fazer os dois, né? Daria para investir aqui e investir fora. Ou pelo menos aqui, ganhar fora, né? é, às vezes, dependendo do caso, até melhor não ser residente no Brasil, sabe? Porque você teria um benefício dependendo do investimento, né? Tem que analisar o caso a caso, mas, Eu por acho que exemplo, essa análise é interessante. No final da aula, se tu me permite, eu vou fazer o levantamento se tem pessoas interessadas e vou fazer é, uma ligação direta a você aí. deixa eu só pegar aqui, Fernando, esse material aqui, deixa eu localizar ele aqui. E achei, está aqui. Pronto. É um material muito didático da B3, tá? Ali nas páginas 20, 21, ele traz uma planilha de tributação para investidores não residentes fiscais no Brasil. Na verdade, o material é justamente investimentos para não residentes no Brasil. Por isso que é um material muito, muito rico. E ali na página 20, ele tem, por exemplo, o investimento, tá? Títulos públicos para não residente no Brasil, pessoal, tá? Alíquota do imposto de renda retido na fonte, isento. Né? Já títulos privados ou fundos de renda fixa, 15%. Debentures, 0%. FIP, FIC, FII, o Fernando, e aí você pode explicar melhor, são isentos.
juros de capital próprio, 15%, né? ETF, renda fixa, 0% se o prazo médio, ou 15% se o prazo médio for inferior a 720 dias. Enfim, depois vocês podem olhar com calma isso daqui, o Fernando até pode auxiliá-los em relação a esses conceitos aqui, que tem vários conceitos aqui de aplicações financeiras. E nesse caso que o Fernando colocou, às vezes, a gente tem que analisar o caso concreto, porque às vezes pode ser que eu tenha um investimento de título público ou de uma situação por exemplo, eu sou um cara que eu não sou residente fiscal no Brasil e eu tenho um investimento na Bolsa, na B3, em ações. Cara, eu não vou tributar se eu for não residente. É zero a tributação. Então, pode ser que seja mais interessante eu não ser residente no Brasil, né? E é um planejamento tributário que alguns estão fazendo no sentido de fazer esse investimento de ações via uma empresa offshore para poder escapar da tributação no Brasil da pessoa física na compra e venda de ações. Então, Fernando, é uma coisa que a gente pode trabalhar aí individualmente com cada um deles depois, tá? Se for o caso, acho que vale muito a pena. Cara, animal, nem eu sabia disso. E o que mais, Fernando? Que a gente estava Não, discutindo? eu ia comentar que é verdade. Eu vou estudar esse material agora com calma, porque eu até quero entender até que ponto que ali está escrito ações e ETFs em bolsa de valores isentos. Então, a alíquota que nós aqui pagamos 15, o estrangeiro é Isso, zero? exatamente. Pô, O isso é não residente absurdo é de zero. bom, entendeu? O que é Vale a muito pena dar a interessante, que atrai saída. investimento estrangeiro. Exato. Às vezes tu consegue dar a saída, como tu já tem a conta no Brasil, ela não vai ser fechada, tu continua operando aqui como um É, residente não fiscal. exatamente. Essa é uma situação. Só que tem um porém. Uma outra possibilidade, acho que aí eu lembrei que eu queria comentar, é a gente pensar, mas essa pessoa ela tem um patrimônio imobiliário grande no Brasil que estaria sujeito a uma regra geral de retenção de 15% na remessa de aluguéis, por exemplo. Uhum, Mas é bom lembrar que o Brasil não tributa os dividendos, os lucros distribuídos aos sócios. Então, ele poderia pensar em uma estrutura empresarial no Brasil, de modo que ele receba os aluguéis nessa pessoa jurídica, ao invés de mandar aluguéis para o exterior, ele manda lucros da empresa. E uhum. ao mandar lucros, eu estou fazendo um planejamento tributário, porque aí eu estou isento de imposto de renda no Brasil, né? Pode ser que esse lucro seja tributado no país em que ele seja residente, mas pelo menos no Brasil não vai ter a retenção do imposto na fonte, sabe, pessoal? Excelente, muito bom mesmo. Tá? Isso aí é um negócio que tem que ser estudado a fundo, porque pode ajudar até muita gente, né? Com A certeza. não pagar imposto. Tem os dois lados, também tem que analisar se no país de origem não precisa pagar imposto sobre o lucro que está oferindo no Brasil, que provavelmente vai Exatamente. precisar. Exatamente. Por isso que nesses casos é importante, por isso que quando a gente tem um país que o Brasil tem um tratado, é muito melhor. E aí o tratado é que vai definir tudo isso. Ótimo. O Daniel perguntou assim: o residente fiscal no Brasil que tenha ganho de capital, vendeu ativos com lucro, mas não repatriou, não transferiu dinheiro para o Brasil, tem que pagar imposto sobre o ganho de capital? E tem a ganho de capital no exterior, é isso? Isso. Sim, porque é residente fiscal no Brasil, então ele teve um ganho de uma venda de um imóvel na Europa, por exemplo, e ele teria que tributar isso no Brasil, sim, sem dúvida. É Perfeito. claro que ele poderia compensar, eventualmente, Daniel, você poderia compensar com o imposto pago lá, se houver tratado ou se houver reciprocidade de tratamento. Então, por Perfeito. exemplo, aqui no Brasil a alíquota seria 15% do ganho de capital da venda do imóvel lá na Europa, né? Qualquer país da Europa, vamos pegar a Itália, por exemplo, em tratado. Aí a Itália foi lá e tributou, né? Então, eu poderia aplicar a regra do tratado, né? No sentido de que o país da residência também poderia tributar, e aí tributaria só pela diferença daquilo que foi, se é que há alguma diferença, né? Porque a tributação na Itália também é altíssima. A Lília perguntou se tem um canal específico de pesquisa para averiguar sobre os tratados. Tem. Você bota no Google, Tratado para evitar a dupla tributação Brasil-Itália, ou do país que você quiser, isso facilmente você vai localizar.
Se não localizar, pode fazer contato com o Fernando, que a gente também pode auxiliar, tá? Mas isso é fácil, acha facilmente. Excelente. E aí, dentro dos tratados, tem todas as modalidades de rendimento, e aí ele vai definir justamente como é que é feito cada tipo de rendimento. Então, por exemplo, um tratado tem ganhos de capital, como é que vai ser tributado? Qual o país que poderá tributar, né? Tem toda uma técnica de interpretação de tratado, mas, obviamente, que a gente está também à disposição para auxiliar. Perfeito. Gostei da charge no final ali. Gostou? Acabou o Big Brother TV, mas como é que é? Mas na vida real continua de olho. Não adianta, né, cara? São duas certezas. A primeira é que a gente vai morrer. Todo mundo vai. A segunda é que a gente vai pagar imposto até na morte, né? Não adianta. Exatamente. É isso mesmo. Osnildo, cara, eu vou deixar aberto se alguém tem mais alguma pergunta e aí depois eu vou fazer o agradecimento final aqui. Alguém tem mais alguma pergunta, pessoal? Quer abrir o microfone, trocar uma ideia? Para de compartilhar aqui. Não? Bom, então eu acredito que tem muitas perguntas, né? Ah, o Felipe levantou a mão. Pode falar, Felipe. Ô, Fernando, eu tenho uma pergunta, mas tecnicamente é um pouco sem o que ele falou, sabe? É tipo assim, a partir de qual momento a gente começa a pagar imposto sobre os nossos investimentos? É uma pergunta que não tem muito a ver com o assunto no momento, não, mas eu queria só ter uma base. Tá. É isso aí. Acho que até eu posso responder aqui. O imposto que tu vai pagar, principalmente aqui que a gente está tendo uma mentoria de renda variável e renda fixa, é sobre o lucro das operações. Então, no momento que você tem um lucro em um investimento, você paga imposto. Esse imposto ele pode ser retido na fonte, na renda fixa isso acontece, então você não tem nenhum trabalho em gerar uma guia para fazer esse pagamento, ou quando é questão de renda variável, você vai investir em ações, ETFs, fundos imobiliários, etc., aí você vai ter que ir atrás para gerar a DARF e pagar o imposto se devido. A última aula eu falei sobre isso no retiro. Então, acho que vale a pena revisitar a aula lá, caso alguém tenha alguma dúvida específica sobre pagamento de imposto no Brasil. Né? No Brasil. Beleza? Pessoal, se não temos mais perguntas, o Osnildo, eu já combinei com ele aqui, ele pode atendê-los, quem aí tem dúvidas maiores, via serviços de advocacia dele, né, que é um profissional da área. E eu perguntei se daria para fazer algum tipo de consulta individual, ele falou que sim. Então, quem tiver interesse, se você me permitir, Nildo, contactar o Rafael, né, o que é o nosso contato ali, o comercial da Gonfergia Investimentos, e o Rafael vai estar fazendo esse meio de campo aí junto ao nosso especialista, tá bom? Osildo, muito obrigado, cara, pelo teu tempo, pela excelente aula. Várias pessoas comentando aqui que adoraram a aula, que foi uma aula muito técnica, né, e muito prestativa, principalmente para aqueles que estão com essas dúvidas. E eu tenho certeza que a gente vai, a partir desta aula aqui, evoluir em outro serviço. Eu quero que você venha mais vezes aí para trazer os teus conhecimentos para essa aula. E sabe que essa temática, principalmente no Brasil, o Sul sabe muito bem disso, na parte tributária, mas a temática relacionada a investimentos, ela é muito pobre de conteúdo na internet. Então é muito bom ter pessoas técnicas como você aqui para estar trazendo esse conhecimento para a gente e o principal, desmistificando, tranquilizando e até mostrando que, independente da situação, tem formas que a gente pode ganhar mais ou pelo menos deixar de perder, que eu acho que é o grande objetivo de quem hoje quer buscar um bom investimento, né? Então, meu amigo, muito obrigado aí pela tua participação, obrigado pelo teu tempo e volte sempre. A gente sempre vai estar de portas abertas aí para você. Fernando, eu que agradeço. Calma, desculpa aqui, eu que agradeço a tua. Oi? Foi. Eu agradeço o teu convite e, naturalmente, que estou à disposição aí para que você precise dos teus cursos. E quero dizer que é sempre uma grande honra, um grande privilégio poder auxiliar as pessoas nesse assunto, nessa temática, porque eu acho que a minha maior missão é tentar trazer um conteúdo que é árido, que é, como você colocou, de difícil acesso,
de uma forma que seja a mais didática possível, né? Eu acho que se eu conseguir ser didático, se eu conseguir trazer esse conteúdo que é tão complexo de uma forma mais acessível, eu já fico satisfeito. Tá bom? Obrigado, pessoal. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção e me coloco à disposição de vocês. Excepcional, meu amigo. Gente, obrigado, boa noite a todos. Até o nosso, aliás, é o último encontro hoje, né? Mas a gente vai se rever nos próximos aí pela frente nas segundas-feiras. Espero vocês lá. Grande abraço, até mais, novamente obrigado e boa noite.